Estamos nesse mês de junho, pensando sobre um tema que fala sobre, pedir os meninos para soltarem aí, por favor, que fala sobre, estamos em tempos de Olimpíadas, e aí eu pensei em falar alguma coisa, porque a Bíblia fala muito, compara o cristão como um atleta, e eu tenho percebido que nós vivemos no meio de uma Olimpíada, diferente da Olimpíada que você vai assistir pela televisão, onde lá tem regras claras, lá tem juízes. A Olimpíada da vida não é bem assim. Normalmente as coisas são muito injustas, normalmente as coisas acontecem de forma que nós não gostamos, normalmente as coisas nos pressionam. Domingo passado eu falei justamente sobre isso, e hoje eu quero pensar um pouco mais sobre essa ideia de como sermos vencedores, ou seja, como sermos a igreja de Jesus Cristo no nosso tempo, no meio das disputas, das competições em que nós passamos. E aí eu quero pensar com você, hoje à noite, sobre ao vencedor, mesmo no sofrer, fiéis a Cristo. Eu creio que uma das marcas mais importantes dos cristãos é a sua fidelidade. É ele permanecer fiel a Cristo, apesar das circunstâncias. Imagine, se você morasse numa cidade, em que essa cidade é conhecida em todos os lugares pela sua beleza. Pessoas do mundo todo vêm a essa cidade por causa da beleza daquela cidade. Imagine você morar numa cidade onde o movimento financeiro ali é muito forte, o comércio ali está explodindo, as vendas estão bombando, porque naquela cidade tem um porto muito famoso, onde há um trânsito muito forte, há um comércio muito forte, as pessoas que ali moram ganham dinheiro, ali não existe não existe crise financeira, não existe crise de desemprego, as pessoas do mundo todo estão olhando para aquela cidade. Imagine ainda nessa mesma cidade, mês a mês, caravanas encostam nessa cidade, de todas as partes do mundo, porque naquela cidade existe uma imagem muito grande, onde as pessoas adoram, é uma cidade onde a religião passa por todos, e caravanas encostam ali naquela cidade. Eu fico tentando imaginar o trânsito naquela cidade, o movimento naquela cidade. Imagine você morando ali, pessoas ganhando dinheiro com o comércio que se vende por causa dos ídolos que ali são oferecidos. Imagine ainda que você ainda está nessa cidade, e todo ano, não é uma vez a cada 200 anos como vai ter no Brasil. É uma vez por ano, existem Jogos Olímpicos nessa cidade. Vem atletas do mundo inteiro, a mídia chega junto, há um movimento, um burburinho muito grande na cidade. Todo ano os atletas ali estão, e por causa desse movimento, as pessoas vão ali naquela cidade, pessoas de todas as partes do mundo, para assistir os Jogos Olímpicos. É uma cidade muito movimentada, é uma cidade que tem um glamour muito grande. Ali os atletas vão buscar a coroa de louros para colocar na sua cabeça, a imprensa está presente ali divulgando os jogos. A cidade, as pessoas que moram na cidade se orgulham, porque dizem: eu moro numa cidade onde não existe desemprego, uma cidade onde os Jogos Olímpicos estão ali. Imagine que ainda você está nessa cidade, e essa cidade é conhecida por ser a cidade mais fiel ao governador. Porque naquela cidade existe uma imagem muito grande do governador, onde pessoas do mundo inteiro vêm para cultuar aquela imagem, porque na cidade onde você mora, no tempo em que você vive, o imperador está gostando desse papo de achar que é Deus, e várias pessoas do mundo todo, estimuladas por isso, são forçadas, dentro daquele império todo, a cultuar aquela imagem que está ali do imperador. Você consegue imaginar como é que é o trânsito dessa cidade? Você consegue imaginar como é que é o fluxo de pessoas? Você consegue imaginar como é que são os negócios nessa cidade? Você consegue imaginar que é uma cidade onde a prosperidade cheira, porque ali não tem falta de emprego. Quem abre uma portinha de um comércio se dá bem ali. As pessoas que estão ali, elas se sentem bem. O consumismo é muito grande ali, as vendas são muito grandes ali, os bares à noite, as casas à noite, as casas de show. Há uma possibilidade muito grande de uma ascensão econômica muito grande. Existem possibilidades de artistas transitarem ali, atletas do mundo inteiro transitar ali. A gente não pode esquecer que por trás disso tudo há uma idolatria muito grande, porque naquela cidade há um
culto muito forte ao imperador. O nome dessa cidade se chama Esmirna. E é o texto que nós vamos ler para a gente pensar um pouquinho, que está em Apocalipse, que a gente pensar um pouquinho, porque a grande questão para mim que fica é uma só. Como você consegue ser um cristão numa cidade como essa? Como você consegue ser um cristão numa cidade onde existe uma pressão muito grande para que você busque felicidade nas coisas fora de Deus, onde existe uma pressão muito grande para que você busque felicidade, você acha que a sua felicidade está em função do seu trabalho, do seu esforço, do seu ganho e tudo mais. E existe uma pressão muito grande sobre os cristãos que ali estão, principalmente porque eles são obrigados a cultuar outros deuses, cultuar a outras imagens e tudo mais. Eu fico tentando me imaginar nessa cidade, a pressão sobre a minha fé, a pressão sobre as minhas convicções, para que eu abandone tudo isso e caia de cabeça naquela cidade e desfrute tudo que está ali e aproveite e adore os ídolos daquele tempo. A cidade de Esmirna havia uma igreja muito pequena ali, cristãos que ali congregavam. E esses cristãos, por incrível que pareça, nós vamos ver no texto, que a sua grande maioria, eles eram pobres. A maioria deles vinham de uma escravidão de tempos passados. E esses crentes pobres, nessa cidade cheia de glamour, estavam sentindo a pressão sobre eles, sobre a sua fé. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. Ah, Renato, isso não tem nada a ver comigo, porque hoje, o século 21, não existe mais essa pressão. Quem disse? Só trocaram o nome dos ídolos. Hoje existe um ídolo chamado beleza, corpo bonito, dinheiro, sexo, que pressiona cada um de nós a desconfiar de Deus e colocar sua confiança no lugar errado. Você liga a televisão, você conversa com as pessoas na rua, você sai, você conversa com um, conversa com outro. Parece que a única coisa que tem na cabeça de todo mundo na cidade, parece que a única coisa que traz felicidade para as pessoas é cultuar esses deuses. Parece que a única razão da existência das pessoas está em função do dinheiro que elas ganham, ou do sucesso que elas vão obter. Não mudou nada, gente. É a mesma coisa. A igreja de Esmirna estava nessa cidade, eles estavam sendo atacados e mortos. Alguns dizem que, por causa da fé deles, 800 crentes foram jogados, lançados, e foram mortos. Os crentes estavam morrendo por uma razão, por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. E a pergunta que fica para mim é uma só: como eles conseguiam ser cristãos naquele momento tão difícil? Como eles conseguiam ser vencedores no meio daquela Olimpíada toda maluca que eles estavam vivendo? Como é que eu posso viver a minha fé cristã em tempos parecidos com o deles nos nossos dias? Eu quero olhar com você, lendo o texto de Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, que eles precisavam da avaliação de Jesus. Eles precisavam do olhar de Jesus sobre eles. Leia comigo, por favor, Apocalipse 2, do versículos 8 a 11, que no fundo, para eles serem fiéis a Cristo, apesar das aflições, Jesus precisava olhar para eles. Leia comigo, por favor. Eu vou ler o versículo de número, o par seria o ímpar. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero olhar com você quais foram as ações de Jesus, cuidando dos seus servos, sabendo que os seus servos, vivendo nesse tempo tão difícil, sofrendo uma pressão sobre a sua fé, para abandonar a sua fé, ou vivendo uma fé falsa,
O que nós podemos aprender com eles para a nossa vida, que vivemos praticamente na mesma pressão do tempo deles? Quais foram as atitudes de Jesus? A primeira delas, que aí está no versículo número 9, é que Jesus, ele sempre está atento aos seus servos. Jesus, ele está atento aos seus servos. Jesus está atento à sua igreja. Jesus está atento àqueles que são seus. Jesus está cuidando deles. Olha o que diz o versículo 9. Conheço a tua tribulação. No comecinho diz isso aí. Jesus sabe muito bem o que seus servos fiéis estão passando. Ele sabe muito bem e está atento à sua situação. Jesus está perto, Jesus está acompanhando as suas lutas, as suas tribulações. Jesus, ele consegue ver a dor que eles estão passando, o momento que eles estão passando. Isso me ensina algumas lições importantes, querido, para os nossos dias. Quem disse que a vida cristã é isenta de lutas? Quem disse que ser crente é não passar aperto na vida? Quem está com essa bobagem na cabeça ensinando isso? Quem disse que as circunstâncias que o cristão vive não o pressionam para abandonar sua fé em Jesus Cristo? Quem está dizendo essa bobagem? Eu acredito que só entende assim quem não entendeu o evangelho de Jesus Cristo. Quem abraçou um cristianismo onde a cruz não está presente. Um cristianismo onde a graça não está presente. Um cristianismo só de bênçãos não é cristianismo. Jesus sabe que os seus servos, a sua igreja, está passando por tribulação. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o momento que eles estão passando. Jesus não os isenta disso. O texto diz que Jesus conhece. Ele está atento. Ele está presente. Ele está do lado. Pessoas que colocam a sua fé em Jesus e pensam que não vão passar por tribulações e dificuldades. São pessoas que são pressionadas a servir outros deuses, não Deus das Escrituras. Eles abandonam a fé muito facilmente, principalmente quando passam dificuldades, Cholifas. Aí que eles abandonam a Cristo de forma muito clara, porque eles ouviram um evangelho onde a cruz não está presente. O texto nos diz de forma clara que eles estavam passando tribulação, e Jesus sabia disso. E, no entanto, não fez nada para mudar a situação deles. Só diz, eu conheço vocês, eu estou do lado de vocês, eu estou atento com vocês, eu estou presente na vida de vocês. Outra coisa que Jesus nos diz nesse texto que ele conhece. Ele diz assim, conheço, por favor, dê um toquezinho. Conheço só aí, a tua pobreza, mas tu és rico. A primeira impressão que eu tenho quando eu leio esse texto sobre essa igreja, eu fico pensando, quando eu leio esse texto, será que alguns pastores estão lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Será que é a mesma coisa que eu estou lendo aqui? Será que eles estão pregando a mesma Bíblia? Porque o texto diz de forma muito clara, eles eram crentes. E o texto diz que eles eram pobres. Eles eram pobres. A ideia de pobreza aqui é que eles não tinham nem o essencial para viver. Essa é a ideia de pobreza. E o texto nos diz que Jesus sabia disso. Jesus não promete mudança para eles financeira. Eles eram crentes. Mas o texto diz que eles eram pobres e Jesus sabia disso. Hoje, meus irmãos, a proposta de muitas igrejas é bem diferente. Cura, bênção, livramento do mal, riqueza, prosperidade, saúde. Eu sou filho de Deus, exija que Deus tem que mudar a sua situação. Eu fico pensando se estão lendo a mesma Bíblia. E olha, meus irmãos, que aqueles crentes da cidade de Esmirna, eles estavam sendo empurrados por causa do ambiente que eles estavam vivendo. Imaginem, queridos, imaginem vivendo num lugar onde você olha, as pessoas estão batendo de carrão, estão trocando de carro, casa, o comércio está bombando, e eles são pobres. Imagine a pressão sobre eles, sobre esses crentes de Esmirna, para que eles tivessem sucesso. Eles poderiam chegar para Deus e dizer, Deus, eu exijo isso, porque eles não são do Senhor, mas eu sou. Jesus está dizendo, meus irmãos, que esses clientes são pobres, e Ele está atento à situação disso. O que muitos não sabem é a causa da pobreza deles. Eles não eram pobres porque o diabo tinha roubado as bênçãos deles. O diabo agora, eu sou pobre porque o diabo partiu para cima de mim. Eles não eram pobres porque eles não tinham fé, pelo contrário. Eles não eram pobres porque eles fizeram uma campanha de 7 semanas de Daniel errado, deu tudo errado, por isso que eles são pobres. Eles não eram pobres também porque o Império Romano resolveu dar uma pedalada fiscal, né?
E aí, o comércio na cidade, todo mundo foi embora, as empresas que estavam na cidade foram embora, e o desemprego cresceu, e estava todo mundo vivendo na miséria. Eles não eram pobres por causa disso. Eles eram pobres por causa da fé deles em Jesus. É por isso que eles eram pobres. Eles eram pobres porque eles negavam negociar a fé deles por mentiras, em troca de sucesso e de benefício financeiro ou de posição social. Eles eram pobres porque eles negavam adorar a César naquela cidade idólatra. Eles negavam adorar o Deus daquele século. É por isso que eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo saqueados nos seus bens, tomados e perseguidos porque eles renunciavam os métodos suspeitos de se ganhar dinheiro naquele tempo. É por isso que eles eram pobres, por causa da fé deles em Jesus. Eles não negociavam, não mentiam, não se vendiam para poder se beneficiar financeiramente e se tornarem pessoas ricas. Eu fico me perguntando, o que será que alguns pastores, bispos, apóstolos, querubins, messias, serafins e tudo mais, não é verdade? Que hoje enche as igrejas em nome de um evangelho falso, chamado das prosperidades, diria a esses crentes, quando eles botassem o pé nas igrejas deles, os crentes da igreja de Esmirna, que estavam enfrentando aflição, tribulação, pobreza, calúnia, tudo isso, situações de morte, eles olhariam para eles e diziam assim, vocês estão em pecado? Será que eles olhariam para eles e diriam assim, vocês estão dando brecha para Satanás na vida de vocês? Vocês não têm fé? O gafanhoto, o devorador, tomou tudo da sua casa. Será que era isso que diriam para esses crentes? Sabe, meus irmãos, eu fico me perguntando se estão lendo a mesma Bíblia. Se estão lendo a mesma Bíblia. Essa igreja me encanta. Essa igreja aqui me encanta. Você sabia que Apocalipse, João escreve 7 cartas. 5, Jesus tem que puxar a orelha delas em alguma coisa. 2, Jesus não puxa a orelha dela. Só elogia a igreja. Igreja de Esmirna. Jesus não tem nenhuma reprimenda com a igreja. Olha para eles e se encanta com eles. E eles eram pobres. Eram pobres. Aí, meus irmãos, me vem algumas perguntas. Se nós quisermos vencer nessas Olimpíadas que estamos passando da vida, você abriria a mão de um emprego por causa da sua fé em Jesus, se esse emprego estivesse sugando e te esfriando na fé? Você abriria a mão de um negócio que talvez fosse te dar uma boa fortuna, mas isso colocaria a sua fé em xeque e a sua confiança em Jesus em xeque? Você deixaria de casar com um cara por causa da sua fé em Jesus? Você romperia um namoro por causa da sua fé em Jesus? Porque aquele namoro está te afastando de Jesus. Aquele namoro está colocando você no mundo, enchendo você de coisas. Você abandonaria isso por causa de Jesus? Você largaria o seu curso de faculdade se esse curso estivesse atrapalhando a sua relação com Deus e esfriando a sua fé? Você deixaria os seus amigos, entre aspas, a farrinha, por causa da sua fé em Jesus? Meu amigo, se a sua fé em Cristo Jesus não direcionar você nas suas decisões para a vida, a minha pergunta é uma só: para que serve sua fé? Será que a fé de muitos hoje só serve para o cara vir à igreja? Será que a fé de muitos hoje só serve para proteger a pessoa do mal? Será que a fé de muitos hoje só serve para quando você está doente, você orar e pedir a Deus para te curar? Será que a sua fé não serve para você tomar decisões sérias e importantes por causa de Jesus? Será que a sua fé não serve para te dar direcionamento, para você tomar decisões importantes na sua caminhada? Em que a sua fé em Cristo Jesus direciona você nas suas decisões? Queridos, me desculpe que eu vou falar hoje praticamente muito pouco. Muito pouco. A questão nossa não é o nosso alimento, não é a nossa moradia, não é o nosso sustento. A questão nossa é o desejo de ser bem-sucedido, de ser rico, de curtir a vida, de fazer o que quiser e só buscar a Deus quando se adoece, quando está passando algum tipo de aperto.
Desculpe falar, parece que a nossa fé não serve para mais nada. Só serve para domingo, à noite e de manhã. Quando saímos daqui, vamos para o trabalho, a fé que eu tenho em Jesus não serve para nada. Quando eu estou na rua fechando um negócio, a minha fé em Cristo não serve para nada. Meus irmãos, que equívoco é esse? Os nossos irmãozinhos de Esmirna estavam passando dificuldades por causa da fé deles. Eles eram pobres por causa da fé deles. Eles negavam entrar na onda por causa de Jesus. O que será que a nossa fé faz conosco? O que será que a nossa fé? Será que a nossa fé é só levar a gente para o céu? Queridos, reavalie se é isso. A minha fé não serve para me levar só para o céu. A minha fé me ensina a tomar decisões aqui. Que muitas vezes eu tenho que pagar o preço por causa disso. Mas é por causa de Jesus. A fé que eu tenho nele. A questão aqui, meus irmãos, está justamente no Deus a qual se adoram. Porque o Deus a qual as pessoas adoram, é Ele que vai determinar o que está, o que é e o que não é. É o Senhor da sua vida. É Ele que vai dizer ou não. Eles disseram não para o tempo deles e sofreram por causa de Jesus. Eu já falei aqui uma vez, se você adorar o dinheiro vai te controlar. Se você adorar o sucesso, ele vai te controlar. Se você adorar a beleza, ele vai te controlar. Se você adorar qualquer coisa, essas coisas vão te controlar. E é por isso, queridos, que, desculpe falar, o que a gente mais encontra são crentes que a fé deles não serve, Suelifas, para tomar decisões na vida. Como é que você faz uma loucura dessa? Como é que você toma esse caminho? A igreja de Esmirna me ensina outras coisas. E o que me chama a atenção é que Jesus os conhece. Jesus sabe quem eles são. Não é só na tribulação, queridos, que eles estavam passando dificuldades. O nome deles também estava sendo difamado. Olha o que diz logo abaixo, por favor, Tiago. Diz aí: conheço as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia na cidade de Esmirna um grupo de judeus que estava perseguindo os cristãos. E eles eram difamados por causa do nome, porque eles eram cristãos. Eles eram acusados de várias coisas graves. A gente não pode esquecer que o diabo é o pai da mentira, hein? O diabo é o nosso acusador. E porque aqueles judeus faziam isso, chegou ao ponto de serem chamados de sinagoga de Satanás. Porque eles estavam perseguindo os cristãos, e tinham alguns motivos que eles estavam perseguindo os cristãos, que alguns diziam. Porque eles achavam, por exemplo, que os cristãos estavam dividindo as famílias. Porque Jesus disse assim: quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então eles achavam que os cristãos estavam dividindo a família. Eles eram difamados porque eles eram acusados de canibalismo. Porque a ceia, a ideia é o pão, o sangue de Jesus e a carne de Jesus. É disso que eles estavam sendo acusados. No fundo, eles estavam sendo difamados porque eles não se curvavam ao Deus daquele tempo. Eles não se deixavam levar, era por causa disso. É porque eles não aceitaram a Jesus como Deus, como Messias. Os judeus se tornaram sinagoga de Satanás. Porque justamente é isso que acontece quem nega a fé em Cristo Jesus. E aqueles nossos cristãos, meus irmãos, nossos irmãozinhos lá de trás, eles estavam passando muita dificuldade, tendo o seu nome comentado, sendo acusados de que eles eram desleais a César, difamando o nome deles. Deixe-me te perguntar uma coisa, meu amigo. O evangelho que você crê e a fé que você tem incomoda alguém? O seu comportamento como crente incomoda alguém? Você brilha? A sua luz brilha? Você dá fruto? Desculpe mais uma vez, meus irmãos, mas me parece que a única coisa que incômodo que muito crente dá é porque ele usa os recursos da empresa para fazer trabalho para a igreja. Ele usa o tempo da empresa para fazer trabalho para a igreja. Muitas vezes no seu trabalho ele é desonesto, mentiroso, caloteiro. É por isso que muitas vezes os crentes se incomodam nesse sentido. Não era assim os crentes de Esmirna. Eles se incomodavam por causa da fé e do amor que eles tinham a Jesus. Porque eles não se dobravam às mentiras do seu tempo. Eles não se dobravam ao culto do seu tempo. Eles não eram crentes chatos. Eles eram crentes de verdade por causa de Jesus. Então o nome deles estava sendo difamado por causa da fé deles em Jesus. Queridos, isso nos chama a atenção muito. Nós que dizemos crer em Jesus Cristo,
Será que a nossa fé em Jesus Cristo incomoda os demais, no sentido de dizer para eles assim, que existe um outro caminho? Será que a nossa luz brilha no meio das trevas, no meio desse mundo perdido? É isso que os crentes de Esmirnas eram, bons atletas, que eles incomodavam seus adversários, porque eles eram firmes na fé, firmes no amor, perseverantes na verdade. Meus amigos, Jesus está atento a essas coisas. O texto diz, eu conheço essas coisas. Eu sei bem que são essas coisas. Eu sei que vocês estão passando por uma porta muito estreita, que é o caminho da salvação. Mas Jesus diz claramente para eles, enquanto o mundo olha para vocês, dizendo que vocês são pobres financeiramente, para mim vocês são ricos, hein? Jesus está dizendo para eles, para mim vocês são ricos. Meus amigos, o que eu quero mais na minha vida é a avaliação de Jesus. Eu quero o elogio de Jesus. A primeira pessoa que eu tenho que encantar os olhos é Jesus. A primeira pessoa que tem que se agradar de mim é Jesus. A primeira pessoa. Não adianta eu ser rico no tempo presente. Não adianta eu receber elogio dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, receber títulos da sociedade. Mas se eu não encanto os olhos de Jesus, isso não vale absolutamente nada. Os crentes de Esmirnas eram pobres de recursos materiais. Mas se alguém olhava para eles, via uma beleza tão grande por causa da fé deles em Jesus. Eles não acumulavam tesouros na terra, mas eles acumulavam tesouros nos céus. Eram assim os crentes da igreja de Esmirna. Porque, queridos, a riqueza dos crentes e a riqueza de uma igreja não está na construção do templo. Não está no tamanho do templo suntuoso. Não está no número de canais de televisão que aquela igreja tem. Não está na pompa ou no título que os membros da igreja têm, que impactam a sociedade, porque fulano é isso, é isso, é isso. A riqueza de uma igreja está na sua fidelidade a Jesus Cristo. É aí que está a sua riqueza. Jesus, meus irmãos, olha para eles, os conhece, e ele faz alguma coisa mais aqui, que eu quero pensar com você no segundo ponto. Jesus os encoraja. No meio daquilo tudo, Jesus encoraja os seus servos no meio do sofrer, para que mesmo se a morte bater a porta da casa deles, eles permaneçam firmes. Leia comigo o versículo 10, por favor. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os crentes de Esmirnas não só estavam enfrentando lutas. Jesus falou com eles, vai piorar. 10 dias vocês vão ser lançados numa prisão. Satanás vai cirandar vocês e vai atrás de vocês. A situação de vocês vai piorar. Apesar da pobreza de vocês, apesar da tribulação de vocês, apesar da perseguição, apesar da difamação, o sofrimento ainda iria piorar por causa da postura deles como crentes em Cristo Jesus, por causa do testemunho deles em Cristo Jesus. Querido, naquele tempo era muito comum, quando alguém fosse lançado numa prisão, ele ser esquecido, morria de fome, de maus tratos. Não tinha naquela época a PAC para se preocupar com a situação do preso, não tinha conselho para cuidar do preso, não tinha direitos humanos para cuidar quem estava na cadeia. Muitos crentes, quando iam para a cadeia, iam de fato com sentença de morte, porque ali eles eram esquecidos e abandonados. Agora esses crentes de Esmirna, Jesus está dizendo e os encorajando, permaneçam fiéis, permaneçam firmes em mim. Vocês vão ser fiéis mesmo que a morte bata a porta de vocês, mesmo que vocês tenham que morrer, não neguem Jesus, porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi à cruz para dar uma coroa para vocês, portanto, sejam fiéis até a morte, que eu vou dar a vocês uma coroa da vida. A cidade de Esmirna, meus irmãos, quando eu falei com vocês, era fiel a Roma. Eles gostavam de dizer que era uma cidade que era fiel ao Deus, ao imperador romano, e adorava o imperador romano. Jesus olha para eles aqui agora e diz, não, vocês têm que ser fiéis a mim até a morte. A cidade de Esmirna
Ela tinha uma pretensão de ser a primeira cidade de todo o Império Romano. É por isso que Jesus diz logo no começo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Queridos, nós somos chamados a ser fiéis até as últimas consequências. Mesmo que isso cause alguma hostilidade ou perseguição, é isso que Jesus está chamando. Os crentes daqueles dias, bem diferente de nós, eles entendiam que por causa da fé deles em Jesus, aquilo era uma aprovação. Jesus olha para eles e os vê como uma aprovação. Provação, já falei aqui uma vez na igreja, é a possibilidade que a gente tem de amadurecer mais com as tribulações da nossa vida. Deus permite que o crente passe por provações para que ele seja mais amadurecido e mais parecido com Jesus. Jesus está dizendo aqui para eles, vocês vão passar por isso. Vocês vão ser provados, vocês vão ser testados. Muito diferente das mensagens dos nossos dias, que diz que crente que passa por tribulação e por lutas, é crente que tem uma fé pequena. Jesus até sabia disso, que passaria por 10 dias. Muito diferente de muitos que batem no peito e dizem, só porque eu sou crente, eu mereço uma vida melhor, eu mereço uma vida mais confortável, eu mereço uma vida mais segura. Diferente dos crentes dos nossos dias, os crentes de Esmirna, eles estavam sendo encorajados a permanecer firmes, mesmo que a morte batesse à porta da casa deles, mesmo que toda a pressão viesse sobre eles. Jesus, meus irmãos, olhava para aqueles crentes e se encantava com eles. Sabe, meus amigos, quando eu olho para tudo isso, eu fico às vezes com vergonha. Eu fico com vergonha da minha fé em Jesus ser tão mesquinha. Eu fico com vergonha que a maioria das minhas escolhas são egoístas. A maioria das minhas escolhas não são por causa do meu serviço a Deus. Às vezes faço as coisas por mera obrigação. Quando eu olho para esses crentes, eu fico com vergonha da minha vida tão confortável e uma fé tão madura como a dessa turma aqui. Às vezes, quando eu penso numa possibilidade de uma situação financeira inferior, alguma coisa que vai diminuir o meu salário, vai me tornar vai cortar um pouquinho o meu conforto, eu já começo a apelar para Deus, Deus não faz isso comigo, Deus não permite isso acontecer não, Deus não faz isso não. Você sabe, gente, que tem muita gente que vem na igreja, a pessoa fala assim, eu não vou pedir nada a Deus, mas eu não quero que Deus toque. Eu quero que Ele mantenha o que está ali. Queridos, a igreja de Esmirna era bem diferente. Às vezes, queridos, quando eu penso na possibilidade de uma turbulência na minha vida, seja de que espécie for, eu entro em desespero. Os crentes de Esmirna me ensinam muita coisa. Jesus está dizendo para nós assim, ser fiel até a morte, cara. Não tenha medo, eu estou com você. Meus amigos, a fidelidade em Jesus é a coisa mais importante da vida do cristão. A coisa mais importante. É triste dizer que por muito menos, aqueles crentes de Esmirna não abandonavam Jesus por toda a situação que eles passavam. Mas hoje, queridos, por muito menos, muitas pessoas que se dizem crentes abandonam a fé em Jesus. São muitos cristãos que fizeram um compromisso com Jesus, mas estão se esquecendo. Às vezes, quando eles casam, eles se esquecem de Jesus. Eles falam assim, eu não preciso mais da igreja, eu vou curtir minha vida. Às vezes, quando eles conseguem um bom emprego, eles falam assim, agora minha vida está segura. Não quero mais assumir compromisso nenhum com a minha fé que eu tenho em Jesus. Hoje, por muito menos, meus irmãos, por muito menos de uma prisão, por muito menos de uma morte, se abre mão de compromissos firmados por Jesus. Hoje as pessoas trocam a igreja por namorado, casamento. Trocam a igreja e a fé em Cristo Jesus por dinheiro, por emprego, por sucesso, por fama. Às vezes só tem uma oportunidade e abandona tudo. Não quer saber mais disso. Né? Por muito menos, tem muita gente abandonando tudo. Sabe, às vezes aquela moça ora tanto tempo para casar, vem para a igreja, vê se tem algum gatinho. Aí ela acha o gatinho dela. Uau! E aí quando ela acha o gatinho dela, ela fala assim, Jesus, não atrapalha não. Não atrapalha não. Por muito menos, queridos. Por muito menos. É triste o que eu vou dizer, sabe?
Às vezes eu já conversei com pessoas, eu falei assim, filho, por que você está tão fria na sua fé? Você estava tão bem, você estava tão envolvida. As pessoas podiam contar com você, contar com o seu auxílio, contar com o seu serviço, contar com a sua bênção para abençoar outras pessoas. Você se afastou, é porque agora eu casei. É porque agora eu não tenho mais tempo, que eu estou trabalhando demais. É porque agora eu estou fazendo faculdade. Queridos, por muito menos, as pessoas abandonam sua fé em Jesus. Por muito menos. Por isso que eu fico com vergonha quando olho essa igreja de Esmirna. O que eles estavam passando, meu Deus. Sabe, queridos, é triste dizer, mas às vezes nós, dentro de casa, é que eu vou chamar a atenção dos papais. Muitas vezes, filhos de crentes estão fora da igreja, porque a única coisa que ele vê os seus pais falando é de dinheiro dentro da sua casa. Não vê falar de outra coisa. E de fato, quando eles crescem, eles abandonam a fé mesmo. Eles não conseguem ver uma fé em Jesus. Eles não conseguem ver um amor em Jesus. É triste, queridos, isso que eu estou dizendo. Sejamos sinceros, queridos. Quantas vezes nós damos a Deus desculpas das mais esfarrapadas possíveis para obedecê-lo? Quantas vezes? Quantas vezes? Se nós nos achamos assim, bam, bam, bam. A igreja de Esmirna, por muito, muito mais, não abandonou sua fé em Jesus. Tem gente que troca sua fé em Jesus por causa de um carro. Que agora conseguiu comprar o carro. E encher o carro de garota. Hoje, Jesus espera do seu povo fidelidade, testemunho, santidade de vida em todo momento. Jesus está pedindo para nós o que pediu para eles. Seja fiel, ainda que isso custe o seu namoro, ainda que isso custe o seu casamento, ainda que isso custe os seus negócios, ainda que isso custe a sua vida no trabalho, ainda que isso custe a sua carreira, ainda que isso custe a sua fama, ainda que isso custe o seu sucesso. Seja fiel a Jesus, queridos. Ainda que isso custe tudo mais. É o que Jesus disse. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Meu amigo, não venda Jesus por dinheiro. Não troque o seu Senhor pelos prazeres deste mundo. Não venda a sua consciência por nada. Pela beleza, pelo conforto, por nada. Eu creio que isso é uma lição para nós que entendemos que somos atletas de Cristo Jesus nessa caminhada. É isso que Jesus nos chama. Para mim concluir, meus irmãos. As atitudes de Jesus para com a igreja de Esmirna, para com a sua igreja, para com atletas vivendo nesse tempo maluco, sofrendo sob pressão de abandonar a fé por qualquer coisa, que Jesus está os chamando para permanecer firme e não trocar a sua fé por nada, até mesmo que isso implique em tribulações, em lutas, em sofrimentos. Jesus está dizendo, seja fiel. Jesus pode garantir tudo isso, queridos, porque Ele passou por tudo isso. Jesus, Ele passou por tudo isso. O texto diz aí, por favor, dê um toquezinho, Tiago. Ser fiel até a morte daqueles. Mais um toquinho, Tiago, por favor. Jesus disse assim, mais um toque, por favor, Tiago. Isso. Essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus enfrentou tribulação, ele foi um homem de dores, ele foi um homem que padeceu, ele foi pressionado pelo inferno, ele suportou pobreza, ele foi caluniado, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de impostor, chamaram Jesus de possesso. Jesus foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido numa cruz, foi pregado numa cruz, ele passou pelo escuro da morte. Ele entrou nas entranhas da morte, ele venceu a morte. Agora ele diz para a sua igreja, eu sei o que vocês estão passando, não temam. Eu passei por isso, não tenham medo. Jesus tem poder de consolar a gente, porque ele foi tentado como nós, mas ele não pecou. Jesus, ele pode socorrer a gente porque ele passou pelas mesmas lutas do sofrimento. Ele foi o primeiro e ele foi o último, é aquele que não muda, é o mesmo. E a Bíblia nos diz que Jesus é vitorioso, ele enfrentou a morte, ele venceu a morte.
E o que me chama a atenção aqui no final desse texto é que ele promete algo para nós. Ele promete algo para a igreja que é fiel. Ele diz aí para nós, não só uma coroa da vida, mas ele promete para nós uma vitória completa. Olha o que diz o versículo 11. Por favor, leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Enquanto aqueles que não se renderem a Cristo, enquanto aqueles que abandonam sua fé em Cristo por amar o mundo e tudo que nele há, experimentarão a segunda morte. O que é a segunda morte? Depois você lê lá no finalzinho de Apocalipse 22, as pessoas acham que o inferno é o estágio final do homem. Não é o estágio final do homem que não tem Cristo. O estágio final do homem é o lago que arde com fogo e enxofre, porque é lá que vai ser lançado o diabo, o inferno e seus anjos, e toda a turma que foi com ele. Segunda morte aqui é isso. A morte física nós conhecemos quando vamos num cemitério. A morte eterna é a segunda morte. Jesus está dizendo aqui, olha, para vocês de forma clara, o vencedor de modo nenhum sofrerá a morte eterna. Isso não vai causar danos sobre eles. Eles não vão passar pela segunda morte. Eles não vão morrer eternamente, mas eles vão reinar com Jesus. Eu sei, queridos, eu sei, que muitos quando leem esse texto, tão atolados no consumismo, no individualismo, no hedonismo da nossa geração, eles olham para esse texto e falam, nossa, que coisa sem graça, hein? Que prêmiozinho sem graça. Eu quero um prêmio para agora, Jesus. Eu estou sendo fiel ao Senhor porque eu quero um prêmio para agora. Esse negócio para bem depois, tá com nada, Jesus. Isso não traz consolo para o meu coração. Isso não traz conforto para a minha vida. Esse negócio de logo depois da morte, não, isso não fala nada comigo. Eu sei que tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha que ter fé em Cristo Jesus tem que ser uma resposta imediata. Queridos, hoje nós estamos tão apegados aos nossos brincandinhos, que parece que o que Jesus está prometendo aqui, não sofrer dano na segunda morte, não quer dizer muita coisa. Parece que até para muitos cristãos isso não interessa mais, porque são tão materialistas, tão apegados aos seus bens, que isso não mais toca o seu coração. Isso é uma questão que muitas vezes não entra nem na sua agenda. Eles estão tão seguros de si mesmo, tão empanturrados com seus brinquedinhos, que falando a segunda morte para eles, ó, não faz diferença nenhuma. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. Não existe alegria maior para uma pessoa de saber aonde ela vai passar a sua eternidade. A Bíblia diz que a eternidade está no coração de todo homem. A nossa vida, meus irmãos, é como uma nuvem que se forma. Rapidinho vai embora. Parece que foi ontem que eu estava com 15 anos. Nem parece que hoje eu estou com 35. Não é verdade? Passa tão depressa. Passa tão depressa a vida. As pessoas, às vezes elas acham que a vida é só isso aqui. Elas não se importam com a eternidade. A eternidade está no coração de todo mundo. E a pergunta que eu sempre faço é uma só, Nico. Onde você vai passar a sua eternidade? É isso que Jesus está dizendo para eles. Queridos, todos nós somos eternos. A questão é onde você vai passar a sua eternidade. Nossa vida aqui é tão curta, tão limitada. Sabe, queridos, a pior notícia que alguém pode receber é se quando ele morrer, Jesus virá para ele e falar assim, por favor, Tiago, não te conheço. Quem é você? Sai de perto de mim. A pior notícia que o ser humano pode receber é no dia que ele fechar os seus olhos aqui e abrir na eternidade, se ele ouvir uma coisa como essa: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Você, quando estava lá na terra, você não me amou. Você me deu o pior que você tinha, você deu para mim. Você dava a sobra do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus recursos para mim.
Eu era um convidado indesejado na sua vida. Você só me buscava quando as coisas apertavam. Você só me queria para te abençoar e te livrar do mal. Você passou o tempo todo da sua vida apegado às suas vontades. O centro da sua vida eram os seus interesses e não os meus. Você teve muitas oportunidades de se relacionar comigo e me servir, mas você disse não para isso. Você aprendeu na igreja um monte de coisas, mas você ouviu tudo isso e você não colocou em prática. Você virou um cara religioso. Boa parte do seu tempo não era sequer pensando em mim. Não era aprendendo de mim. Você gastou o seu tempo com você mesmo. Você não conseguia ver em você, eu não conseguia ver em você amor por mim. Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. A pior notícia que o ser humano vai receber é se ele fechar os olhos e abrir na eternidade e ouvir Jesus falando isso dele. Não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu deixei uma missão para você na terra. Quantos amigos seus foram para o inferno e você não teve coragem de falar dos seus amigos de mim? Eles estão penando hoje, porque você não se importou com a minha missão que eu dei para você, com a minha tarefa que eu dei para você. Muita gente, você não se importou. Você não foi a minha testemunha, você não se importava com isso. Você não queria sofrer pelo meu nome, porque o mundo te encantou. O mundo seduziu seu coração. Você não foi fiel a mim. Isso não fazia parte da sua agenda. Você preferiu amar o presente século do que me amar. Você não ligava para mim. Eu nunca fui senhor da sua vida. Você foi o senhor da sua vida. Você amava era o dinheiro. Você amava era o prazer. Você amava era o sexo, o sucesso. Nunca você me viu como seu salvador, porque você sempre acreditou que você era uma boa pessoa. Você era gente boa com todo mundo. E você acreditou que por ser gente boa, eu daria uma garantia para você aqui no céu. Não te conheço. Queridos, quem está falando isso não sou eu não, tá? Leia comigo Lucas, capítulo 12, capítulo 13, versículos 22 a 27. Por favor, eu queria que você lesse comigo, está projetado aqui. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não seis de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não seis de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Você ainda acha que é um prêmiozinho muito fraquinho? Você não sofreu o dano da segunda morte? Você ainda acha que é um prêmio, uma premiação muito fraca? Você passar a sua eternidade com Jesus? Que tipo de cristão, meu amigo, você quer ser? Que tipo de vida você quer levar como cristão? Que tipo de fé está no seu coração? Quais são as opções que você precisa jogar para fora? Quais são as escolhas que você precisa fazer na vida para você pagar um preço pela sua fé em Cristo Jesus? Confesso, meus irmãos, que estudando a igreja de Esmirna, uma comunidade de pessoas muito pobres. Pobres porque eles amavam Jesus.
pobres, porque eles depositavam sua fé em Jesus. E Jesus disse para eles assim, consolando o coração deles: eu estou esperando vocês. Eu estou esperando vocês. Que tipo de fé está no seu coração? A minha oração é que você seja um vencedor. A minha oração é que Jesus olhe para você e se encante com a sua fé. Se encante com a sua fidelidade com Ele. Se encante com as suas decisões para Ele e não para você. A minha oração, queridos, é que nós sejamos vencedores. Pode dar um toque, Tiago, por favor. Mesmo sofrendo, sendo fiéis a Cristo. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir a Deus pela sua vida. Às vezes você tem tanto tempo que vem na igreja, ouve tantas essas coisas, mas você ainda não tomou uma decisão para Cristo. Você ainda continua apegado às suas coisas. Vamos orar. Deus, visite o nosso coração nessa noite. Pai, olha para a gente, se encanta com a gente. Vem em nós uma fé, como Jesus disse, nunca vi uma fé como essa em Israel. Oh Deus, como eu disse, às vezes por muito menos, nós negamos tudo por causa disso. Nem por muito menos negamos Jesus. Deus, a minha oração é que quando eu partir dessa vida, Jesus olhe para mim e fala: Renato, você foi fiel no pouco, Renato. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós vivemos no mesmo tempo com as mesmas propostas de felicidade longe do Senhor, proposta de uma vida longe do Senhor. Oh Deus, é triste nós vemos tantos jovens se desviando do teu caminho, porque estão encantados com o mundo. É triste nós vermos, ó Pai, tantos adultos, tantas famílias, que acham que a única segurança que eles têm é que os bens que eles possuem. Deus, nos ajude. Obrigado pela igreja de Esmirna, os nossos irmãos, a qual Jesus se colocou do lado deles, os confortando, os encorajando, no meio de uma sociedade que os pressionava a abandonar Jesus. Deus, não permita que essas coisas aconteçam conosco. A minha oração é que nós possamos viver a alegria de sermos servos do Senhor, a alegria de termos a nossa fé em Jesus Cristo, apesar de tudo. Pai, nos ajude, tome-nos em tuas mãos, guarda o teu povo, Deus. Pai, visite o coração de cada um. Às vezes, Pai, nas suas decisões e nas suas lutas, para que eles possam, Deus, viver de forma que agradem primeiro e acima de tudo a Jesus. A Jesus. Obrigado, Deus. Fique conosco no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar você, se você puder ficar de pé.